Quero rapidamente pedir para você entrar na palavra comigo. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante que tem a ver com uma série que nós estamos conversando sobre contentamento. Uma pessoa contente, ela é uma pessoa que vive diferente. Semana passada nós falamos sobre descontentamento, o que é o contrário de contente, né? Entramos um pouquinho sobre isso, descontentamento, uma pessoa insatisfeita. Essa mensagem já está no YouTube, se você quiser assistir na íntegra, entender como é que funciona, assista lá. Ao assistir, dá um like, é isso, né, o pessoal das mídias, dá um like, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Mas participe lá, assista e você vai perceber o quanto o descontentamento afeta nossas vidas, quer seja espiritual, emocional ou mesmo relacional. Lidar com gente descontente não é fácil. E a gente aprendeu que o maior vilão dessa ação de descontentamento, além de Satanás, óbvio, são as redes sociais, onde nós devemos tomar cuidado, que elas acabam atribuindo a nós alguns sentimentos, algumas atitudes, das quais vai nos produzir muito mais o descontentamento, a insatisfação, do que qualquer outra coisa. E hoje, em especial, eu quero conversar com a igreja. E o tema nosso hoje é avareza. E talvez a primeira pergunta que eu gostaria que você tentasse responder é: você é avarento? Claro que não, pastor. Eu, de jeito nenhum. Sou não. Avarento, segundo o nosso dicionário, ele é um excessivo e sórdido apego ao dinheiro, à usura, ganância e mesquinhez. Avareza é a insaciabilidade por alguma coisa. Segundo a própria palavra, no grego, ela vai nos dizer que é tirar vantagem, é defraudar, é enganar, é ter aquisição por alguma coisa, é ser guloso e insaciável, é tirar vantagem sempre de alguma coisa a meu favor. Mas quando a gente olha para a questão de avareza, eu não sei se para você já faz sentido isso, mas ela faz parte de uma lista de pecados capitais. Lembra dos pecados capitais? Que numa lista discorrida, elas são enumeradas em 7 pecados capitais. E esses 7 pecados capitais, eles surgiram, eles não estão na Bíblia assim como numa relação de um texto, Efésios está dizendo sobre isso. Não, não tem isso na Bíblia. Mas a Bíblia tem esses elementos. Isso aconteceu lá no século IV com os monges do deserto, quando eles ajustaram uma lista de algumas fontes, que dessas estão surgindo várias outras ações e tentações sobre a nossa vida. E na ideia de enumerar os monges dos desertos, eles fizeram inclusive 8 na época, no início. E aí no século VI, o Papa Gregório Magno, ele sistematizou isso, juntando um no outro e colocando mais um, que é a inveja. E aí nós temos então os 7 pecados capitais, que até hoje, não só a Igreja Católica, mas a gente conhece, inclusive fazem-se filmes a respeito disso. E por que são chamados de pecados capitais? Porque no latim, capitais, de capto, que quer dizer cabeça, tem a ideia de que esses pecados, eles estão inseridos em todos nós, como vícios ou como pecados. E de alguma forma eu e você precisamos, ao conhecer a Jesus, lutar contra esse tipo de pecado. Você sabe que o primeiro desses pecados na sua lista chama-se gula. O pecado da gula. Não sei se você já assistiu os 7 pecados capitais, o filme específico, que é muito interessante, vale a pena assisti-lo. E é interessante que o roteiro do filme dá a ideia de que, de alguma forma, alguém ou alguma coisa vai tentar produzir alguns gatilhos para tentar aguçar um desses pecados na nossa vida. Tanto gula, quanto avareza, quanto luxúria, inveja, ira, preguiça e soberba ou orgulho, que é a mesma coisa na proposta. Mas os 7 pecados capitais, eles são essa organização teológica que é para advertir-nos a despeito do pecado, da imoralidade e fazer a gente entender que há uma nascente e que todos nós, de alguma forma, temos parte disso no nosso coração. Hoje o tema sendo avareza, os filósofos dizem que ninguém confessa-se ser avarento. Se eu perguntar para você, você é avarento? De jeito nenhum, misericórdia, pastor, estou livre.
Será? Será que algum porquinho, um tequinho, uma porçãozinha dentro de nós ainda não salta de avareza? Será que em algum momento nós talvez não somos ou justificamos a nossa postura com outras coisas para não dizer que somos avarentos? Porque a gente tem uma mania de criar nome diferente para aquilo que está errado, né? Por exemplo, se você vai olhar para os pecados capitais, um deles é a preguiça. E Provérbios fala muito sobre a preguiça contra a preguiça. Inclusive vai ter com a formiga ao preguiçoso. Mas para a gente não pecar, como pecado capital, preguiça, então eu digo que eu não estou com preguiça, eu só estou com indisposição. Não é assim de vez em quando? Está com preguiça? Misericórdia, é só uma indisposição. É a gente mudando o nome, é a gente justificando aquilo que a gente faz, mas para não dar na cara ou não cair em algumas ações de justiça, a gente justifica e vai mudando. Por isso eu trouxe uma autoavaliação para você aqui. Não precisa cutucar seu marido, não precisa olhar para sua esposa, não precisa fazer nada, não precisa mandar para alguém dizendo é para você, não, é para você que está aqui, só nós, ok? E eu vou fazer umas perguntas para você sobre ser ou não avarento. Será que nós somos avarentos? Por exemplo, se no seu armário você tem ali parado por muito tempo algumas coisas, roupas das quais você não usa faz mais de um ano, e ela está ali, ó, e você abre, vê, enxerga, olha, tira, troca, faz, mas está ali, nem você usa, nem ninguém usa, pode ser que você seja avarento. Porque ser avarento não está apenas em questão de dinheiro, está em questão de posse, inclusive. Por exemplo, você tem algum objeto na sua casa que você não ganhou, que você ganhou melhor, e que você não usa, e que você nem tirou o plástico e está lá faz tanto tempo? Ah, mas não pode mexer, não pode dar para ninguém, está lá? Se isso acontece, pode ser que você tenha um pouco de avareza. Por exemplo, quando você se desfaz de alguma coisa, quer seja financeira, ou quer seja algum bem que você tem, quando você o faz e dá a alguém, como o bazar que nós estamos recolhendo, sofre para fazer isso? Ou você é de boa? Ou você faz como alguns, tá, você tem certeza que você quer? Não, não quer, e fica puxando, tirando. Dói para você. Por exemplo, quando você vai doar alguma coisa para alguém e você vê várias roupas ali, aí você vê aquela que está rasgadinha e fala, essa aqui já está na hora de ir mesmo. É assim que você se relaciona com as suas doações? Quando você empresta algo para alguém, você empresta assim com dor. Fala, Jesus, por que o meu irmão impede, né? Já me disseram algumas vezes que carro e mulher você não se pede, não é? Eu concordo com mulher, apesar que eu vou confessar, tá, meu anjo, já que você está aqui, ela olha para mim e fala, Jesus, olha lá, minha esposa está no cantinho, irmãos. Eu tive a tristeza de querer repartir, olha só, estava eu há alguns anos, não conhecia minha esposa ainda, eu tinha uma namorada, e aí eu fui apresentar essa namorada, nós estávamos noivos até, e eu fui apresentá-la, lá em Botucatu isso, em 2000, e quando eu fui apresentar, a mania minha de dizer nossa, aí eu disse, gente, essa aqui é a nossa noiva. A igreja olhou assim, e eu nem entendi que eu disse isso, nossa noiva, Caio, eu falei que era nossa noiva, e fiquei quieto assim, tal, o pessoal ficou olhando, aquela brincadeira ali, eu não entendi direito, de repente chegou outro pastor aqui, foi falar, ele falou, irmãos, ó, aquela moça lá pediu para a esposa dele ficar em pé, que ela é minha esposa, não é nossa. O pastor Isaías tem essa mania, mas é só dele. A equipe pastoral, cada um tem a sua esposa, e nós não repartimos esposa com ninguém, tá? Então é dele, a nossa é nossa, sua é sua, cada um com a sua. Então mulher, a gente não reparte, é verdade. Mas carro, coisas, será que a gente reparte? Será que a gente sofre quando as pessoas pedem emprestado? Eu faço esse exercício comigo porque eu gosto demais de carro. Demais. Sou apaixonado por carros.
E o meu carro, eu comprei um carro, esse último carro que eu estou, uma Santa Fé, e eu procurei do jeito que a gente queria, né, meu anjo? Uma Santa Fé branca, caramelo dentro, com 7 lugares. Porque eu tenho nenhum filho ainda, só eu e minha esposa. Para que 5 lugares a mais, irmão? E eu brinco e falo com todo cuidado e carinho, é para emprestar, é para ser bênção para as pessoas. Tanto que hoje de manhã, o Nezão estava aqui, eu comprei a Santa Fé, acho que um mês e pouquinho depois que eu tinha comprado a Santa Fé, ele mandou mensagem, Isaías, Santa Fé sua é 7 lugares? Eu falei, mano, você não empresta? Eu falei, empresta. A Santa Fé foi para Campos do Jordão, a Santa Fé já foi para Florianópolis, foi para Camboriú, foi para Paraguai, e a maioria delas eu não fui. Eu preciso comprar um carro de 8 lugares para eu ir. Porque de 7 é pouco para eu entrar. O pessoal está colocando 7. Acho que se eu comprar de 8, Kelly, eles vão colocar 8 lá e não vão deixar de fora. Mas eu fico tão feliz quando as pessoas fazem isso. Inclusive um pastor do Conselho de Pastores, pastor Leandro, meu amigo, ele me dizendo sobre isso, ele falou, pastor, o senhor falou sério aquele dia sobre emprestar o carro? Eu falei, cara. Eu vou fazer um batismo em São Paulo, da nossa igreja Assembleia de Deus, e eu estou com 6 pessoas, para a gente não ir 2 carros, você empresta? Eu falei, que dia? Vamos fazer a escala. Eu duro naquele dia, meu carro estava emprestado, o pessoal ia para Campos do Jordão. Eu falei, pastor, se eu tivesse 2, eu te emprestava um dos 2, mas já está emprestado o carro. E como que a gente fica? Quando você empresta alguma coisa para alguém. Seu carro, por exemplo. Vamos um pouco mais longe. Por acaso você vive insatisfeito com as coisas que você tem? Achando que sempre o que você tem é bom, mas não é suficiente, como a gente falou semana passada, insatisfeito, sempre querendo mais e querendo mais. Mais um exemplo sobre os objetos, volto a falar deles. Você tem coisas na sua casa que você ainda não tirou o plástico e não usa, ou melhor, que você não deixa ninguém usar, como por exemplo, um pastor falando sobre isso, ele dizia que a esposa dele comprou um lindo e maravilhoso sofá. Sabe aquele sofá chique? Mas nós não podíamos mais sentar naquele sofá. Porque ele é chique demais para nós sentar. Então por que comprou? Conhece gente sim? Talvez um pouquinho de avareza no coração. Porque você quer ter as coisas, mas não quer que as coisas sejam utilizadas por aquilo que elas foram feitas a despeito do seu propósito. É sobre amar as coisas. Por exemplo, mais um detalhe para a sua avareza startar. Quando você vê uma promoção, você faz a primeira avaliação, será que eu preciso? Ou você simplesmente compra dizendo, está barato, é promoção. Não precisa cutucar ninguém, né, irmão? Calma. Quantas coisas a gente compra sem precisar, né? Eu e minha esposa, a gente faz sempre esse exercício. Isaías, olha que lindo. Aí eu mando embaixo, está precisando? O que nós vamos mostrar hoje? Muda de assunto às vezes. E às vezes sou eu. Olha, está precisando. Porque nós somos facilmente arrancados ou tirados do nosso prumo a partir dessas ações que acham dentro de nós que temos necessidade, mas no fundo é apenas uma promoção. Ou talvez você tem desejo por alguma coisa que alguém tem e você não tem? Ou talvez quando você perde algo, perde um anel, perde uma aliança, ou você perde alguma coisa, ou bate um carro, como aconteceu comigo dessa última vez. O tempo para você superar aquilo é longo ou é curto? Você fica meses mal por causa daquilo, por causa de coisas. Todos nós somos apegados a alguma coisa. E quando esse estar apegado ultrapassa a demanda, a gente começa a ter problemas como avareza no nosso coração. Por isso, será que você é avarento? Se ainda não foi suficiente, quero trazer algumas desculpas disfarçadas de avarento. Avarento dá esses tipos de desculpas. Se você já disse essa frase, não foi sua esposa que me disse, nem seu marido, tá? Não foram vocês. É apenas de algumas pesquisas que a gente faz. Primeira desculpa que as pessoas dão, disfarçada de avareza, mas elas justificam dizendo, eu estou apenas sendo prudente, pastor.
guardar, preservar, não emprestar. Isso é prudência. Cuidado. A diferença entre prudente e apego excessivo, guardar, é a sabedoria e a maturidade que talvez você não tenha. Porque acumular por medo é avareza e não inteligência. Segunda desculpa que as pessoas dão: eu preciso pensar no futuro da minha família, pastor. Verdade, você tem razão. É verdade que nós precisamos ser responsáveis a despeito da família que nós temos. Mas cuidado para essa desculpa não virar uma obsessão e você se tornar um avarento. Vou dar um exemplo. Conheço muitos filhos que reclamam dos pais por não terem os pais presentes. Apenas presente dos pais. Entende? Vou repetir para você entender. Ouço muitos filhos reclamando que precisariam dos pais presentes, mas a única coisa que tem dos pais é presente. Avareza. Ideia de que a gente pode sustentar a nossa família a partir de dar coisas, sustentar coisas, e ainda saímos desse discurso dizendo, mas eu dou tudo o que você precisa. Talvez o que ele precisa não é do seu dinheiro, é da sua atenção. Terceira desculpa que nós às vezes ouvimos por aí: Deus quer que eu prospere. E é verdade, Deus deseja mais do que você prospere. E muitos usam às vezes a prosperidade como escudo, mas amam infelizmente mais a bênção do que o abençoador, por isso que querem prosperar. Talvez é uma pergunta que eu e você devemos fazer sempre: por que você quer o que você quer? Por que você gostaria que Deus o abençoasse do jeito que você está pedindo? Uma quarta e penúltima desculpa que nós forçamos e disfarçamos como avareza: pastor, quando eu tiver mais eu ajudo, hoje eu não posso. Se você não consegue ser fiel no pouco que você tem, vai ser muito difícil ser fiel em grandes coisas que Deus pode te abençoar. A própria palavra de Deus, Jesus fala sobre isso na parábola e ele diz bem claro essa expressão: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então se a gente não consegue ser fiel no pouco, irmão, não adianta ter expectativa que vai ser quando eu tiver bastante. Como por exemplo, eu brinquei pela manhã de uma pessoa que falou para mim: pastor, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar tanta gente. O que você faz hoje? Se não ajuda ninguém hoje, irmão, quando você ganhar na Mega Sena, você vai sumir. Ninguém vai te ver por anos, até que seu dinheiro acaba. Aí ele perguntou para mim, outra pessoa, sobre Mega Sena: pastor, é pecado jogar? Eu falei: a Bíblia já diz bastante coisa sobre isso. Mas se eu ganhar? Eu falei: você tem um comprometimento então. Como assim? Eu falei: se você ganhar, você pega 90% e distribui para as pessoas. Ô louco, tudo isso? Tudo isso. E os outros 10? Aí você distribui como dízimos e ofertas para as igrejas. Falou: e eu vou ficar com o quê? Com o prazer de ter sido instrumento de Deus e ganhar e abençoar. Mas aí você não quer. Então você não quer ser instrumento, você quer dinheiro. Aí falou: então eu não vou jogar mais. Falei: então faz se você quiser. Segundo a Bíblia, para de jogar e começa a trabalhar. Porque quem não trabalha também não coma. Porque o dinheiro que vem rápido, não é? E a última desculpa que às vezes nós ouvimos por aí é: não é avareza, pastor, é porque eu amo o meu trabalho, sou um workaholic, sou um cara assim que ama trabalhar. É verdade, trabalho é bênção, mas quando o foco é apenas o lucro, apenas o trabalho, a linha da avareza está sendo ultrapassada e você está começando a se tornar aquilo que o inimigo gostaria: avarento. E o pior é que a avareza, ela é constatada pela palavra de Deus, e ela é confrontada pela palavra de Deus, e eu quero mostrar uns textos da Bíblia. Você me ajuda, Paulo, por favor? Eclesiastes capítulo de número 7, versículo 29, Eclesiastes 7, 29, tem uma expressão do texto muito linda. Olha o que diz esse texto: tudo que eu aprendi se resume a isto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complica tudo. O ser humano estranha nós, né? Deus fez tudo certinho, nós complica as coisas. Diz um poeta, numa das suas canções, ele dizia assim: a vida é bela, nós é que complicamos ela. Nós complica as coisas.
Deus fez tudo simples, fácil. E nos seus lugares, a gente tem a capacidade de mexer nas coisas dos lugares, de ajustar do jeito que a gente quer, e a gente acha que fazendo isso não vai gerar uma complicação para a vida. Por isso que tem muita gente vivendo complicações e se tornando reféns de tudo aquilo que elas têm conquistado. Por exemplo, Salmo 62, Paulo, por favor, versículo 10. Olha o que diz esse texto, Salmo 62, versículo 10. Não confiem na violência e nem esperem ganhar alguma coisa com roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Tentando alertar a gente a despeito da riqueza, do dinheiro, mas não do dinheiro em si como coisa, mas da forma com que eu lido com o dinheiro, se eu confio no dinheiro, se eu amo o dinheiro. Por exemplo, o pessoal mais antigo, que tinha uns carrinhos mais velhos, que nem eu tinha meu carro, o primeiro carro foi um Chevette 78, bonitinho, branquinho, com roda-aranha. Para quem conhece de carro sabe o que eu estou falando. É a melhor roda que se encaixa num Chevette. E eu tive um Chevette 78. Não tinha nem habilitação, mas já tinha um carrinho para andar. Quando você sair com aquele carro, irmão, tinha que ter fé, Elaine. Você orava, falou: Senhor, não deixa quebrar. Não deixa a bobina esquentar. Esquenta a bobina, você tem que andar com 1 litro de água para você, com um paninho para você esfriar a bobina, senão ele não pega de novo. Fusca, Brasília. Estava eu uma vez com meu pai, meu velho Góis. Meu pai foi para o centro e eu estava junto com ele e arrebentou o cabo do acelerador da Brasília. E não sei vocês, talvez tem alguns aqui que não sabem nem que carro é esse Brasília, né? Deve ter alguns irmãos que não sabem que carro. Esses dias atrás eu estava assistindo um programa rápido aqui e a pessoa perguntou: o que é Brasília, capital? Não, carro. Nunca vi esse tipo de carro. Então tem gente que não conhece esse tal do carro Brasília. E a Brasília, o motor é lá atrás, não é? Acelerador lá na frente, diferente dos carros hoje, que o motor é na frente. Então o cabo passava por aqui assim, por baixo, e ele arrebentou, e nós estávamos no centro, tínhamos que vir embora, estava eu e meu pai, e mais uma outra pessoa, eu não lembro quem. Aí meu pai falou: Isaías, você vai lá no banco de trás, porque o motor da Brasília faz uma barulheira, não faz aqui em cima, aquela tampa ali, né, Silas? Você tira aquela tampa, o barulho fica dentro do carro, aquela loucura toda. Achamos o cabo do acelerador, e aí eu ficava aqui atrás, o cabo assim, e meu pai lá: não é para acelerar agora não, filho. Ele pisar na embreagem, com aquela loucura. Nossa, gente, pensa numa sensação maravilhosa. Eu não podia dirigir, não tinha habilitação, mas eu estava dirigindo, acelerando o carro. Mas depois que você compra carro novo, nós para de orar quando vai viajar, não é? Porque nós confia no seguro, tem seguro. Não é? Quando tem carro novo, a gente para de olhar no negócio e fala: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, esse carro não vai chegar muito longe. A gente vai lá e faz um seguro. Porque a gente começa a confiar naquilo que a gente tem, não naquilo que Ele é para nós. E essa é uma das formas que a gente precisa se autoavaliar, se as coisas das quais estão vindo como prosperidade, como bênção de Deus, não estão tirando de nós a confiança nele, como está dizendo o texto, mas estão fazendo a gente olhar para as coisas e às vezes, caso você não perceba, mas está começando a colocar no teu coração e no meu a sensação de que: olha como eu consigo ter um carro bom, um carro do ano, e ainda consigo pagar seguro. Como eu sou bom, como Deus é bom. Mas tem mais texto da palavra de Deus, Salmo 119, por favor, Paulo, versículo 36. Olha o que diz Salmo 119, versículo 36, Paulo. Faze com que eu queira, uma oração dele ao Senhor, obedecer os teus ensinamentos. Ao invés, numa outra tradução, em vez de querer ajuntar riquezas. Em vez de eu querer ficar buscando, eu preciso de dinheiro, preciso ser isso, preciso ter aquilo, Senhor, me faça desejar obedecer os teus ensinos. Provérbios capítulo 11, versículo 28, por favor, Paulo, olha esse texto também, querido. Provérbios 11, 28. Aquele que confia nas suas riquezas, cairá. Porém, os honestos prosperarão como as folhagens. Ou seja, há interesse de Deus de ver-nos prósperos.
Há interesse de Deus que você cresça, que a sua empresa cresça, que você evolua, que você tenha do bom e do melhor. Há sim interesse de Deus, nós vamos olhar para os textos outros aqui e perceber isso. Mas o maior problema não é isso. O problema é onde eu coloco o meu coração, como o Romário disse no início da ministração. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. E a avareza nada mais é do que nós colocarmos diante das coisas, das circunstâncias que a gente tem, todo o nosso coração, a nossa confiança, e entender que tudo aquilo que nós temos faz parte dos braços que nós temos que conquistaram. Mas no Novo Testamento, a palavra de Deus também nos exorta. Olha o capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 1. Olha o que a avareza, o desejo desenfreado das pessoas faz. Tiago capítulo 4. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm, ele responde, dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Que maus desejos são esses? Por favor, versículo 2. Vocês querem muitas coisas. Sempre estamos querendo outras coisas. Mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de conquistá-las, a fim de consegui-las. Vocês se desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem para Deus. Quando eu falei com uma pessoa sobre esse texto, até brincando com ela, eu falei, por que a gente não pede para Deus? Eu perguntei para ela, por que você não pede para Deus? Ela disse para mim assim, porque eu sei que Deus já não vai me responder, Ele não quer isso para mim, mas é que eu quero. Entende? Como a gente chega a ser profundo na nossa avareza. Mas há um texto de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, que é muito mais sério sobre isso e tem a ver comigo. Tem a ver com pastores, tem a ver com homens que pregam a palavra. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, por favor, Paulo. Olha o que diz esse texto. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Está falando da atualidade agora. Presta atenção. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. Preste atenção, é mais pesado ainda. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição, falando sobre os líderes religiosos. Vamos deixar para trás os outros, vamos falar só de nós. Vou falar de mim, de pastor. Isso aqui é para pastor. Mas o versículo 2 é pior. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral desses homens e mulheres. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Segura um pouquinho aqui. Já ouviu algum pastor chegar para você, ou você ouviu alguma pessoa falar que um pastor chegou e falou, você tem que dar o carro para a igreja? É esse pica-fumo aí, ó. Falsos mestres. Jesus nunca pediu teu carro, irmão. Não tem a ver com a tua posse que Ele quer. Se Ele não tiver teu coração, não vale nada. E ultimamente a gente tem visto alguns pastores fazendo coisas absurdas em nome de Deus, e aí os outros falam mal do caminho da verdade, que são os evangélicos, os cristãos aqui, e a gente não sabe por quê, por causa dos pica-fumo de pastor que nós temos por aí. E em nome da nossa classe, perdoe-nos, porque tem uns pastores que não valem nada, que usam tudo isso para outro objetivo. Qual que é o objetivo, Paulo? Versículo 3, olha isso, pior ainda. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês. Está entendendo? Isso é exploração, irmão. Contando histórias inventadas, dizendo coisas para que você fique ali, ai meu Deus, eu preciso fazer. Para que você seja fisgado a partir da sua avareza, talvez, para ele dizer para você, ó irmãozinho, se você fizer, se você der, Deus vai te abençoar um monte. Vai naquele lugar lá, irmão, coloca a mão naquela casa e fala, essa é minha, em nome de Jesus. Quem falou isso para vocês, irmão? Da onde nós tiramos essas coisas loucas de prosperidade? Não foi da Bíblia, não. E eu vi, a dona Elza mandou um vídeo para mim de alguns pastores, e eu fico muito triste, aqui eu vou falar com muito carinho. Um pastor pregando com um tênis de 12 mil reais no pé, irmão.
Eu não tenho problema de você ter dinheiro. A Bíblia não fala sobre o dinheiro. Fique em paz. Mas se nós somos pastores, eu vou falar sobre a nossa classe, a minha classe. Irmão, pastor não pode, não deve e não ficará, se ele for fiel a Deus, rico. Estou falando contra a minha classe. Porque não faz sentido eu com um tênis de 12 mil reais, um irmãozinho me dando oferta, o irmãozinho ganhando salário mínimo, sentado no banco ouvindo eu falar. Não faz sentido. Pastor, mas tem uns pastores ricos aí. É verdade, tem muita gente com muito dinheiro de herança, tem muita gente com muito dinheiro porque tem empresas, que não é só pastor. Mas se ele é só pastor, que nem eu, um pangaré, só pastor da igreja, vivo aqui, irmão, ou eu vivo na simplicidade ou você está roubando. Faz sentido, irmão? Não estou aqui criticando você, estou criticando a mim mesmo. Porque não faz sentido para mim entrar na internet e, pastor, dá uma olhada nesse vídeo. Um irmão, pastor de uma igreja de denominação, qualquer que seja aí, o salário dele, 100 mil reais. Está de brincadeira. O trabalhador é digno do seu salário, já diz a palavra. Mas aí você está de brincadeira, não é, irmão? Quanto a gente poderia fazer mais? Essa semana, sábado, sexta-feira, teve a rota de Getsemane, estávamos aqui orando. E eu ali no fundo, quando estava orando por missões, e nós temos a Joyce e o Manuel que estão em Moçambique, tenho falado com ele toda semana, um trabalho maravilhoso lá que eles estão fazendo. A Zezita, o Zezito e a Ana, eu sempre confundo o nome da Samuel de Zezita e Zezito, por isso que eu estava errando tudo aqui. Que trabalham com as tribos indígenas, são parceiros nossos e outras parcerias que a gente tem. E eu estava orando ali com as missões, eu falei, Senhor, manda mais gente séria para a gente apoiar, Pai. Nós como conselho sabemos disso, que nós queremos sempre investir em gente, em pessoas, e o dinheiro que a gente tem aqui, quer seja ele aumentado ou não, a gente tem, assim, eu, a tesoureira e os presbíteros, nós falamos, vamos gastar isso aqui, mas gente, isso aqui dá para fazer tanta coisa, para ajudar tanta gente. O pessoal fala, pastor, nós temos que comprar os pratos, ali tem um prato aqui, irmão, olha ali que dó, né, Caio? Tem um prato quebrado aqui, o tadinho, o Cauã arrebentou ele mais ainda hoje. Não estava daquele jeito tudo. Tem que trocar esse prato que ele está de 1812 mais ou menos. A igreja era lá embaixo quando caiu, esses pratos já estavam lá. Gente, mas investir 2.000 e pouco num prato, gente, tanta gente pode ser assistida. Tanta conta de luz, a gente pode ajudar as pessoas. Não estou dizendo, pastor, então isso aqui você não gastou dinheiro. Gastamos sim, meu irmão, mas assim na base do Senhor, é isso que o Senhor quer? Porque o dinheiro de Jesus aqui não é nosso, aqui é do Senhor Jesus. E quando você traz, nós temos que ter não só obrigação, consciência, temor e tremor diante daquilo que a gente vive, irmão. E eu acredito que se a maioria das igrejas, os pastores tivessem isso e lessem esse texto para suas comunidades, muitas igrejas estariam vazias a despeito das pregações de muitos pastores. E a minha ideia é que você leia esse texto, que você fique atento, porque tem pastores avarentos que estão aproveitando-se da igreja para ficar rico, irmão. Isso não é o chamado de pastor. Pastor não é para isso. Pastor tem que ter benefício? Tem que ter, tem que viver? Tem que viver. Essa semana nós trabalhamos aqui, que nem maluco, estava conversando com o irmão. Em menos de 20 dias nós fizemos 5 velórios, irmãos. E acompanhando esses irmãos até madrugada, passaram essa semana por pelo menos 3 vezes, eu fui para casa 2 horas da manhã. Nós trabalhamos, pastor sério existe, a gente trabalha. Mas cuidado para cair nas falácias, nos contadores de história desses pastores, sem vergonha que fica por aí contando essas histórias. Tentando arrancar dinheiro de vocês. Não cai nessa não, irmão. Não cai nessa não. Nossa, pastor, mas o senhor está falando contra a sua classe. Estou, irmão. Remeto ao que o meu pastor Hernandes Dias Lopes fala no seu livro, que existem 3 classes e agora talvez uma 4ª classe for acrescentada por outras pessoas aí. Os mais descredibilizados no Brasil. Primeiro, político. Você concorda? Não tem crédito nenhum. Você confia? Raramente, pouquíssimos. Segunda classe, também com P. Polícia. Eu sei que nós temos policiais, meu querido Ju está ali, mas muitos policiais não são para ter confiança, não é, Ju? Sinto em dizer. E sabe qual que é o terceiro? Pastor! Olha, botaram nós no top 3, Kelly, porque as pessoas não confiam mais na gente.
Quando perguntam para mim, pastor, na sua igreja lá pede dinheiro, eu falei, não peço não, mas se quiser me dar aqui, eu estou pedindo, não é pastor não, é Isaías. Porque as pessoas quando vêm ser convidado para vir à igreja, ele acha que nós vamos pedir dinheiro para ele, irmão. Aonde que nós mudamos a seta e esquecemos desse texto? Nós não queremos teu dinheiro, nós queremos que Jesus entre na sua vida e transforme o teu coração, resgate a tua família e faça mudança na sua vida como inteiro, mas não é sobre o teu dinheiro. Como de manhã eu vou ter que parar de novo. É porque até está transmitindo, né? Isso é bom. Meus irmãos da internet, pastores, leiam esse texto. E se for preciso, arrependam-se. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Vamos lá, Paulo, vamos continuar no texto. Senão os pastores vão me cancelar. Hebreus capítulo número 13, versículo 5, Paulo. Olha o que mais a palavra de Deus fala sobre isso. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. E fiquem satisfeitos, contentes com aquilo que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei, e jamais os abandonarei. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós, é que a gente precisa dominar aquilo que está sobre nós, e não deixar-se dominar por aquilo que a gente tem. Até porque quando esse gesto de avareza acontece em nós, o primeiro sintoma é a gente se esquecer que Deus não estará com a gente mais. É a gente achar que Deus vai cuidar de nós até um certo momento, mas se eu não fizer a minha parte, inclusive você talvez fala isso muito, não, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha, cada um faz a sua parte. Cuidado, porque algumas áreas não é sobre isso. Algumas áreas isso pode ser desculpa para a avareza. Romanos capítulo de número 1, por favor, versículo 28, Paulo. Romanos 1, 28, olha o que diz esse texto também, querido. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, esse mesmo os entregou, os seres humanos, aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Continua o texto, por favor, 29. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, avareza na outra tradução, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícias, caluniam. Por favor, Paulo, continua no versículo seguinte. E falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos seus pais, versículo 31, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, e não têm pena dos outros. Versículo 32, eles sabem que o mandamento de Deus diz, que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim, eles continuam a fazê-los, e pior ainda, segundo essa tradução, eles aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Avarento é apaixonado por avarento, gosta de estar perto. Mas pior, se dá para piorar, dá para piorar. Efésios capítulo 5, versículo 1, por favor, Paulo. Efésios 5, versículo 1. Avarento ainda tem mais um problema. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como ele. Aqui Paulo vai fazer uma teologia da comparação do antes e do depois. Vocês eram, agora vocês são. Vocês eram e por serem, vocês tinham comportamentos diferentes. Agora vocês são diferentes e se devem então ter novas posturas e ações. Olha o que ele começa a dizer. Que a vida de vocês seja dominada agora pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. A nossa vida deve ser diferente daqui para frente. Versículo 3, Paulo. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Versículo 5, Paulo. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente e cobiçosa, avarenta, numa outra tradução. E ele termina dizendo, pois a cobiça ou a avareza é um tipo de idolatria. E sabe qual que é o problema da idolatria nesse percurso?
é que quando alguém tira aquilo de você, você sofre como se estivesse tirando um pedaço de você. Aquilo se tornou seu Deus. Aquilo se tornou parte da gente. Por isso, 3 verdades para você guardar no seu coração. Primeiro, a avareza sempre escraviza o nosso coração. Se você não tomar cuidado com a avareza, com a cobiça, você vai virar escravo e vai perder o seu coração. E o seu coração, por causa dessa escravidão, vai começar a ter muito mais surtos de ansiedade. Talvez o que esteja cometendo você a ter muito mais picos de ansiedade é por causa da sua avareza. E outro sentimento que possa fluir a partir disso é o medo de perder as coisas. E por ter medo de perder as coisas, você fica escravo, você fica preso, você está ali com o seu coração pronto para viver uma avareza. Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. Não precisa pôr, Paulo. Quando é a única vez que Jesus chama outra coisa de Senhor a não ser Ele. E Ele fala que é o dinheiro. E você tem que decidir a quem você vai servir, se é a Deus ou a Mamon. Se é Ele ou se é o dinheiro para você. E diz uma frase num ditado português que diz assim: o dinheiro é um bom servo, mas ele sempre é um péssimo senhor. Segunda verdade que eu quero que você guarde: a avareza destrói relacionamentos. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, Paulo, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. A avareza destrói relacionamentos. Os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos nas armadilhas de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Ou seja, se você tem esse desejo, não estou dizendo aqui que você não pode ficar rico, mas todos aqueles que estão para esse processo, esse projeto, tomem cuidado, porque muitas tentações, muito mais coisas virão sobre a tua vida, acerca da responsabilidade que você tem. E eu infelizmente tenho visto algumas famílias, inclusive, fui no velório, eu e o presbítero Arthur de uma família, que o senhor estava lá ainda e a família acabou saindo inclusive nos tapas, para ver quem vai ficar com dinheiro. Isso não é coisa de novela, Michael. Isso é coisa da vida real, de gente avarenta, que não espera nem a pessoa falecer direito, que já está querendo dinheiro dos outros. A avareza destrói relacionamentos. E terceiro, não menos importante, a avareza nos afasta de Deus. Olha o versículo 10 desse mesmo texto, Paulo. Pois o amor ao dinheiro não é o dinheiro. Não bota a culpa no Satanás que ele não tem. Não bota a culpa no dinheiro que não é. É sobre o amor ao dinheiro. É sobre aquilo que eu e você fazemos. Abre aspas aqui. Cuidado com aquela mania de ouvir alguns pastores, pregadores dizendo para você que se você der dízimo, se você for ofertante, não que você não tem que fazer isso, mas se você fizer isso, vai acabar os seus problemas financeiros. Não, irmão, quem fala isso é Tabajara. Seus problemas acabaram com Tabajara. Porque se você não tiver consciência do seu dinheiro, não tiver uma organização financeira, não tiver cuidado com aquilo que você está fazendo, no mês que vem você vai ganhar menos e vai gastar mais. O mês que vem é a mesma coisa, a mesma coisa. E o demônio tem nome, chama-se, está lá no seu cartão. Dá uma olhada no cartão de crédito, tem um demônio escrito ali. Esse é o demônio devorador. Então cuidado para você não dizer que, pastor, não aconteceu. Não aconteceu não, irmão, ninguém catou. A não ser que aconteça, claro, de alguém pegar seu cartão, arrancar seu dinheiro e tal. Mas a maioria das vezes é nós. É nós o devorador. Então cuidado com essas falácias de algumas pessoas. Então tome atento. O amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por querer tanto ter dinheiro, fizeram o quê, meus irmãos? Se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Por isso, não menos importante, mas a avareza nos afasta de Deus. Você conhece gente que depois de ser abençoado esqueceu da igreja? A água começou a bater, voltou para a igreja. A água aliviou, sai da igreja. Começou a bater de novo, volta para a igreja. Isso é sintoma de avareza. Por isso, quero te deixar para a gente finalizar e trazer as crianças para a gente orar e depois ter o nosso momento de Santa Ceia.
Existe um remédio bíblico contra a avareza. Existe um remédio bíblico contra a avareza. Hebreus capítulo 13, versículo 5, por favor, Paulo. Mais uma vez, Hebreus 13, 5. Olha o que diz esse texto que eu quero que você guarde. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei, eu jamais os abandonarei. Primeira verdade que eu quero que você guarde. Contentamento em Cristo. Estar contente com tudo que se tem e ter um coração grato é remédio contra a avareza. Então, se você murmura demais, o próximo passo é ser avarento. Mas se você é grato demais, o próximo passo é ser contente em toda e qualquer situação. Segundo remédio, seja generoso. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo de número 9, Paulo, por favor. 2 Coríntios capítulo de número 9, versículo 6. Olha o que diz esse texto, lembre-se disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Pode ir descendo, Paulo. Que cada um dê a sua oferta conforme resolver no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação. Numa outra tradução está dizendo, nem por generosidade, cuidado para não ser sem generosidade e por ser com avareza. Pois Deus ama aquele que dá com generosidade ou com alegria. Versículo 8, Paulo, por favor. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Isso é bênção de Deus. Deus pode dar muito mais do que aquilo que vocês precisam. Mas preste atenção. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que necessário. Ou seja, Deus pode dar mais do que você precisa. Mas com qual objetivo? Só um pouquinho as crianças ali, vão lá. Chegaram? Maravilha, obrigado, queridos. Voltamos ao texto. Deus pode dar mais do que você precisa, mais do que é necessário. Mas por que Deus abençoa mais do que necessário? Para fazerem todo tipo de boas obras. Ou seja, o que Deus está tentando ensinar para a gente, queridos, é que a generosidade ou a bênção que Deus derrama sobre mim e sobre você, é para a gente repartir com alguém. Então, da próxima vez que Deus te der um carro de 7 lugares, é porque tem várias pessoas para você carregar e não andar sozinho e ficar limpando o teu carro. Quando Deus tiver a oportunidade de você ter 2 pães, é porque um você vai comer, o outro você vai compartilhar. Quando Deus estiver te dando em generosidade, é porque Ele quer te abençoar, ou ser instrumento na mão dEle para abençoar outras pessoas. E por último, não menos importante, o remédio contra a avareza é você se tornar um dizimista e um ofertante. Sabe por quê, querido? Porque quando eu sou dizimista e ofertante, todo mês eu volto a conversar sobre as minhas finanças e quem manda e quem não manda. Eu costumo dizer para a tesoureira nossa, que o meu dízimo, a primeira coisa que eu tiro quando o dízimo chega, quando o meu salário chega, é o dízimo. É primazia. É a coisa mais importante que eu preciso ter. Porque se eu não fizer isso, pode ser que eu mesmo seja fisgado pela avareza. E cada exercício distante desse cuidado, a gente pode se tornar quem a gente não deveria. Olha o versículo 5, por favor, Paulo. O mesmo texto, versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, para a gente finalizar. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta para vocês, que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já está pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas, porque quiseram e não porque foram obrigados. O que a palavra de Deus nos ensina, e eu quero finalizar, é fazer você e eu entendermos que existe um remédio santo, o Evangelho de Jesus contra a avareza. E eu espero que você seja tratado todo dia a respeito disso. Mas para você ouvir, refletir e agir, deixa eu te dizer algumas palavras. Primeiro, você percebeu que ser avarento faz mal? Ser avarento não é bom. O mundo pode até estar dizendo para você isso, mas a verdade é que ser avarento faz mal para você e para todos ao seu redor.
Segunda verdade, a pergunta que eu lhe faço: como você lida com seus bens? Eles te dominam ou você os domina? Você tem amor pelo aquilo que você tem, ou você tem amor por Deus acima de todas as coisas? E a terceira é uma frase do livro Contentamento, uma jornada do coração, da Nancy, e eu quero lê-lo para você. Cuidado. Nosso apego às posses, aos bens materiais, pode nos levar a justificar o injustificável e a idolatrar o condenável, a substituir a confiança em Deus a partir dos recursos que eu e você temos. Cuidado para que eu e você não sejamos vítimas da avareza, pecado esse que está no nosso coração, e a gente precisa cuidar dele, cada vez botar remédio, para que ele fique morto como o velho homem ainda está. Feche teus olhos, nós vamos orar.